Então, eu queria começar dizendo que é com muita, muita, muita alegria que o encontro de hoje traz o tema Mulheres, Memória e Ditadura. E com uma convidada muito especial, uma mulher que eu admiro muitíssimo, uma grande amiga, uma pessoa muito querida, a Daniele Tega. A Dani Tega, ela é doutora em Sociologia pela Unicamp, ela é professora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e também pesquisadora do CLAEC. Além disso, a Dani é autora do livro Tempos de Dizer, Tempos de Escutar, Testemunhos de Mulheres no Brasil e na Argentina. Então, uma pessoa que tem muito a trazer para a gente sobre esse tema. Foi um tema que foi elencado pela organização do coletivo como um tema que seria importante da gente poder aprender mais e da gente poder debater. Então, eu estou muito feliz de mediar esse encontro. E antes de passar a palavra para Dani, eu vou me desculpar com todo mundo, eu tenho aula às 9 horas, então eu vou deixar nas mãos da Vera Helena Secarello, que acabou de chegar, mais ou menos umas 8h45 para terminar a mediação. Então, depois da fala da Dani, a gente abre para perguntas, comentários e para o debate. Vocês podem fazer pelo chat, né, enquanto ela estiver falando também, ou depois a gente abre para as inscrições. Então, Dani, fica com você a palavra. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Camila, e obrigada a todas do coletivo Feminista Sementes. Fiquei muito feliz com o convite, que também foi feito já faz algum tempo e nunca a gente conseguiu uma data para poder se encontrar. E nossa, eu estou tão feliz assim de ver vocês. Faz tanto tempo que eu não vejo a Vera, o Du. Nossa, estou até meio emocionada agora. Ai, a Camis também, pessoalmente faz tempo que a gente não se vê, mas vez ou outra a gente se encontrava no grupo da Lélia, né? Mas, nossa, estou muito, muito feliz, assim, de ver esses rostinhos tão queridos e... Ai, a gente está num momento tão merda, né? Depois, se quiser editar essa parte, pode editar. Mas a gente está num momento tão merda, assim, né? Eu estou com tanta raiva de tanta coisa que está acontecendo e, de repente, ver vocês, nossa, tá... Ai, tá me fazendo bem danado, assim. Então, obrigada pelo convite e por vocês estarem aqui comigo. E aproveitar também para dizer, né, a Camis, ela estava ao meu lado em um momento que foi muito, muito difícil, né, na época da dissertação de mestrado ainda, então, desde daquele momento, acho que a gente foi criando uma relação muito forte, a gente pode ficar um tempão sem se ver, mas é um carinho imenso, né, com Camis, com Du também, que atravessamos esse momento que não foi dos mais agradáveis, digamos assim. Por favor, editem essa parte. Mas vamos lá. Sim, sobrevivemos. Bom, então, fazendo todos esses agradecimentos, já expondo aqui toda a emoção que eu estou de rever todo mundo e de conhecer as outras que eu não conhecia, e estou vendo aqui os rostinhos também, fico muito feliz. Eu fiquei bastante em dúvida de que recorte apresentar para vocês, porque é um grupo que, por um lado, é diverso, mas, por outro, também tem um perfil já de pessoas que já têm vários conhecimentos em áreas diferentes, né? E aí eu fui pensando no seguinte, né? Para também não desviar muito da minha área de estudo, da pesquisa que eu fiz, eu preparei uma apresentação que eu não vou debater nada muito teórico, metodológico, nada disso. Eu preparei uma apresentação para a gente escutar um pouco as vozes dessas mulheres que lutaram contra a ditadura, né? Uma apresentação para a gente pensar em como, nas lutas de hoje, a gente pode se inspirar nessas lutas de ontem ou articular com outras lutas que foram tão esquecidas ou recalcadas, né? Nesse trabalho de memória muitíssimo fraco que a gente tem em nosso país.
Então, só um pouco para situar vocês, né, que se depois no debate vocês tiverem alguma dúvida sobre uma questão mais metodológica, sobre uma questão mais teórica, né, de como foi feito o trabalho, a pesquisa, a gente pode conversar, não tem problema algum. Mas um pouco para justificar isso, né, pensando realmente nos dias atuais e nessa raiva, né? Que quando eu falo da raiva também acho que tem uma coisa que é importante, né? A gente ter essa raiva porque ela também mobiliza, né? Então eu vou fazer essa apresentação com muito amor, mas também com muita raiva disso tudo que está acontecendo. Eu vou começar a compartilhar aqui. E aí eu não sei, a Camila falou que a ideia é que eu fale uma meia hora e daí depois abre para o debate, mas também me coloco à disposição se de repente vocês tiverem alguma dúvida e quiserem me interromper, enfim, fica a critério de vocês, assim, para mim é indiferente e às vezes até escutar uma outra voz, um outro comentário durante a apresentação é bom para a gente não achar que está sozinha aqui, que caiu e ninguém mais está vendo, essas coisas, então fiquem à vontade. Vamos ver se eu consigo compartilhar direito agora. Acho que não foi. Agora foi, Dani. Foi? Foi. Ai, ficou tão linda essa arte. Acho que foi a Andressa e a Nahara que fizeram, que estão aqui depois... presentes. Então obrigada, porque eu achei que ficou super bonita. Eu até tentei encontrar as mesmas cores para fazer a apresentação, mas não consegui, mas enfim. Bom, aqui é um roteirinho bem breve, gente. Eu vou falar um pouquinho de qual foi o recorte que eu fiz, aí depois vou apresentar alguns testemunhos, né, das mulheres que fazem parte desse recorte. Dani, E aí, um instantinho, pode falar. Eu não estou vendo nada. Todo mundo está vendo? Aqui eu estou vendo. Tô vendo Oi, também. gente, eu também não tô vendo, não. Eu também estou vendo. Tô vendo também. Vocês expandiram a tela, muito embora, mesmo com a expansão da tela, tende a aparecer. Eu não sei. Desculpe, gente, pode continuar. Às vezes sou eu que não manjo essa coisa de Demora um pouquinho para carregar, né? Mas a gente está vendo sim. Deixa eu ver. Tá aqui entrando no módulo de tela inteira. Bom, eu estou na tela inteira também, mas tudo bem, pode continuar. Eu vou escutando, tá bom? Tá bom. Aí depois, se você quiser, eu passo também o material. Se precisar, não tem problema. Só um momentinho. Quero dizer que eu também não estou vendo. É a Hilda. Não estou vendo nada. Minha tela está pretinha. Oi, Hilda. Oi, gente, eu consegui agora. Eu também não estava vendo. Eu fui lá naquele exibir, modo de exibição de conteúdo. Será que é esse? Vê se funciona. O meu tá aparecendo esse também. Para mim também não tá aparecendo. Onde você foi? Eu fui em modo de exibição, tela em grade. Não, pera. Exibir. Sabe aquele exibir lá no cantinho, lá em cima? Aí lá tem modo de exibição do orador, modo de exibição de conteúdo. Aí o meu tá ticado, agora que está aparecendo. Modo de exibição. Aparece. Esse aparece só modo de exibição de orador. Não tem as outras opções embaixo? Não, mas tudo bem, para mim não tem problema, pode continuar. Continua, gente. Acho que pode, Dani. Talvez seja da versão do Skype, não sei, porque se algumas pessoas estão vendo, acho que tá funcionando, né? Deve ser alguma configuração, então... Ai, gente, daí eu também meio que peço desculpa, assim, de não ser muito criativa e acabar fazendo slide em vez de tentar uma outra forma de papo, mas é que como tem muitas falas, né, eu achei que seria interessante também visualizar, para não ficar muito solto.
Mas, enfim, é uma questão também, a gente vai tentando se adaptar a essas novas formas de conversa, né, para lidar com isso. Então, vamos lá, né, o recorte, que é o recorte que eu vou apresentar aqui, também é o recorte da pesquisa que eu fiz, tentar recuperar memórias de mulheres que militaram em grupos armados contra as ditaduras do Brasil e da Argentina, mas eu vou dar mais ênfase à questão do Brasil, e que realizaram operações ou outros tipos de colaboração às organizações guerrilheiras, mas também mulheres que militaram em movimentos, partidos ou organizações clandestinas que não necessariamente aderiram à luta armada, e que, de uma forma ou de outra, sofreram perseguições políticas, foram presas ou sequestradas, que isso tem uma diferença, né? Depois a gente pode falar a respeito, caso alguém tenha alguma dúvida, ou em algum momento desaparecidas políticas, e que sobreviveram às experiências do cárcere, da tortura, do estupro e do desaparecimento e assassinato de companheiros e companheiras. E aí eu vou chamar essas memórias, né, de testemunhos, porque são modalidades narrativas que elas utilizaram para poder manifestar suas memórias, né, para transmitir essas experiências. E ao utilizar essas modalidades, elas também muitas vezes não esperaram serem procuradas para falar a respeito. E eu digo isso porque a minha pesquisa ela não se baseou em história oral, né? Eu não fiz pesquisa em arquivo de história oral e nem fiz entrevistas com essas mulheres. Eu só trabalhei com aquilo que já tinha sido colocado em circulação, que já tinha sido publicado. Então, eu fiz a pesquisa em diferentes livros, né, diferentes estilos, né, de linguagem, né, autobiografia, conto, romance, carta, peças de teatro, poesia, filmes, tanto ficção como documentários, e entrevistas que já tinham sido publicadas em relatórios ou em coletâneas. Então, é um pouco esse, um leque bastante amplo e que com certeza pode ser problematizado, mas desse grande recorte que eu fiz para chamar de testemunhos, né, e de testemunhos públicos, por assim dizer. E aí, a partir desse material, eu já entro aqui em uma outra parte para dividir com vocês, né? A partir desse material, eu poderia fazer uma apresentação priorizando, por exemplo, o espaço, o tempo cronológico, né? Então, em tais anos, tais produções foram feitas, ou então priorizando uma divisão dos grupos, né? Então, quem militava no PCdoB tiveram tais e tais testemunhos, as militantes da Ação Popular foram outros testemunhos, e assim por diante. Eu acho que daria para fazer de diferentes formas esse tipo de apresentação. Mas aí eu optei por dividir em 3 temas, né? Falar de uma forma geral sobre como elas vão refletir a respeito da própria militância, depois como elas vão refletir sobre o período, os momentos de repressão, e, por fim, algumas formas de resistências, né, que elas adotam. É claro que o mesmo testemunho, né, o mesmo livro autobiográfico, por exemplo, ou o mesmo filme, pode, e muitas vezes circula, né, entre esses 3 grandes temas, que eu fiz uma divisão meio arbitrária aqui. Mas, de qualquer forma, eu acho que traz reflexões importantes para a gente pensar, né, no tipo de elaboração da experiência que elas fizeram a respeito dessas questões. Uma das primeiras observações, antes de entrar no testemunho, né, nos testemunhos, que eu gostaria de ressaltar, é que ao trabalhar com a militância, né, um dos pontos importantes para que eu tenha feito essa escolha meio arbitrária, né, de ressaltar a militância e não falar apenas da repressão, é porque eu acho que é importante a gente fazer um certo esforço, né, para se afastar de uma sacralização da memória das vítimas, né, que eu estou utilizando o termo do historiador Enzo Traverso,
porque quando você fala só em vítimas, você negligencia também os compromissos políticos e os projetos que estavam em disputa e que estavam em debate nos momentos da militância. E eu acho que isso é essencial para a gente pensar hoje em dia, né? Não só hoje em dia, mas muitas vezes quando a gente pensa nas memórias do nazismo ou do fascismo, né? E muitas vezes esquece das lutas antifascistas que tiveram. Então, eu acho que é um tema muito atual, assim, essa necessidade de pensar nos compromissos políticos e nos projetos de emancipação que estavam sendo colocados em tona, né, naquele momento, porque isso faz parte do nosso momento também, né? Nós temos consequências sobre essas questões. Uma outra questão que eu queria também apontar é que, quando elas testemunham, elas não falam apenas por elas, né? Elas também testemunham por companheiros e companheiras que foram assassinadas, torturadas e desaparecidas. E, por fim, nessa parte ainda da militância, algo que chama muita atenção é a crítica que é feita ao partido e à organização política que elas participavam. Elas fazem um debate também em torno da clandestinidade e destacam as relações de gênero na militância. Aí, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou ler, então, um desses relatos, né, da Marília Guimarães, que publicou um livro em 2000, que se chama Nesta Terra, Nesse Instante, e ela militou na VPR e na VAR Palmares. Eu estou colocando, todos os testemunhos vão ter o grupo ou o partido da militância, o nome da obra e o ano de publicação. Então, a Marília vai dizer assim: clandestinidade é a expressão mais sofrida e iluminada nesta história. É o obscuro. A noite em plena luz do dia, é estar na multidão tentando se confundir dentro dela. São as estradas sinuosas da minha pátria gentil. São vozes sussurradas no burburinho das ruas. É o medo do nada. Mas é também o despertar pleno da coragem. É o nascimento. É seguir em frente sem temores. É ir em busca do encontro definitivo com a liberdade. E aí eu acho essa passagem, que parece tão simples, mas eu acho ela muito rica, porque tem toda a ambiguidade que fazia parte do que era ser clandestino ou clandestina, né? E claro, isso é uma reflexão que ela não necessariamente tinha no momento da clandestinidade, né? Quando a gente fala em testemunho e em memória, a gente fala muito do momento da produção desse testemunho, né? Do momento presente, por assim dizer. Então, é uma reflexão que vem a posteriori, mesmo quando ela coloca essa situação lá atrás, lá no momento que foi vivenciado. E aí é interessante essas ambiguidades aparecerem, porque, ao mesmo tempo que é obscuro, é iluminado. É noite em plena luz do dia. É o medo, mas é o despertar pleno da coragem. Enfim, eu acho essa passagem muito, muito reveladora de vários outros testemunhos que falam a respeito da experiência da clandestinidade. A outra militante, a Yara Falcon, que foi do POC, do POLOP, ela tem um livro que se chama Mergulho no Passado, a Ditadura que Vivi, que é de 2007. Ela vai dizer assim: como em meio àquela multidão pude encontrá-lo. É uma parte na hora que ela fala que ela encontra o irmão dela. E era tudo de que eu precisava, ver alguém da família. Foi a Santa Bárbara que me atendeu, pensei. Não comentei nada sobre isso com o Tadeu. Éramos materialistas e seria incoerência de minha parte falar de santa. Então, eu trouxe esse trechinho porque os testemunhos também revelam essa questão, né, das tensões religiosas ou místicas que enfrentavam parte da militância, né? Éramos materialistas, éramos ateus, éramos comunistas, enfim, vai ter uma série de éramos alguma coisa que nos impedia pensar em algo que fugisse a essa lógica do material, né? E em outro momento ela vai dizer: eu não podia afrouxar, afinal, saudade combina com pequeno burguês e não com socialistas. Sentimentos pessoais não deveriam atrapalhar o clima revolucionário.
alguns escaparam a isso. Então, também é outro trecho, né, que, enfim, eu acho muito interessante também como boa parte das questões que estão colocadas sobre algo que aconteceu lá atrás também permanecem em muitos coletivos, em muitos grupos de esquerda atuais, assim, né, então eu acho que essas memórias também acabam dizendo muito sobre como a gente também lida com essas questões, né? E como para muitas coisas mudamos e outras nem tanto. Opa. Aqui é um livro da Argentina, né, que se chama Mulheres Guerrilheiras, que é bem antiga, de 96. Quem organiza é a Marta Diana e tem várias militantes que falam, né? E uma delas vai dizer assim: meu companheiro e eu militávamos em pé de igualdade, fazendo as mesmas coisas e com o mesmo grau de compromisso. Entretanto, ele foi promovido antes de mim. Pareceu-me muito injusto e tive a audácia de perguntar as razões à pessoa responsável por mim, que era uma mulher. Ela respondeu que, por ser homem, ele era muito mais livre que eu. Ele poderia, por exemplo, dormir fora de casa e, portanto, o partido poderia contar com ele a qualquer momento. Então, aí já começam também vários testemunhos a abordar essa questão das diferenças, né, das relações de gênero que se davam dentro dos partidos, dentro das organizações. Como, por exemplo, esse, que é da Aderlei Catarina de Luca, da AP, Ação Popular. É um livro belíssimo, eu sempre me emociono muito quando eu falo sobre esse livro e sobre a Aderlei. O meu livro é dedicado em memória a Aderlei. Ela foi uma das poucas com as quais eu conversei e entrevistei, né, para além de ter lido o livro dela. E, enfim, foi uma mulher incrível e ela faleceu antes de eu publicar o livro e fica essa homenagem, então, a Aderlei. Ela vai dizer assim: os homens vão para o campo, as mulheres para as fábricas nas cidades. Como pela teoria revolucionária leninista, o operariado é a classe dirigente da revolução, brincamos com eles nos intervalos. Neste caso, nós, mulheres, vamos estar junto da força dirigente. Mas a estratégia é o cerco da cidade a partir do campo. E para lá são mandados os melhores quadros e militantes, separando noivos, namorados, casais. Então, o livro dela, ela faz uma crítica ferrenha à AP, né? O tempo todo para além de toda a denúncia que ela faz, né, a repressão e a tortura, né? Mas ela também não passa o pano para o partido, né? Ela comenta todas as formas em que o partido, a organização atingiu, né, as subjetividades de quem militava, né? Em um outro momento, ela vai dizer: a AP separou dezenas de casais e namorados. Essas separações afetivas, discutidas politicamente, foram uma das provas mais duras impostas pela direção aos militantes. Então, aqui, embora né, tenha essa crítica, né, que eu estava comentando, mas eu acho que esse trecho é interessante para a gente pensar no seguinte, né? Todas essas críticas que eu li, e especialmente, né, pensando nessa como exemplo, são questões que até poderiam estar presentes naquele período da militância. Poderiam até mesmo ter sido discutidas, né, entre militantes. Mas ela só é possível de ser manifesta após outras vivências, né, após uma elaboração da experiência que se dá pelo testemunho, pelo ato dela transmitir o que foi essa experiência. E digo isso porque esses livros, esses filmes, essas poesias ou essas entrevistas, tudo isso que a gente trabalha com memória, né, que de alguma forma que eu coloquei dentro desse leque do testemunho, ele passa por, é uma experiência que está passando constantemente por ressignificação. Então, a gente não vai encontrar nesse material, né? Eu falei que não ia trazer nada muito teórico, mas eu acho que é importante fazer esse alerta, né? A gente não vai encontrar aqui uma verdade absoluta, né? Não é esse o objetivo do testemunho, né? O que a gente vai encontrar aqui são formas de acessar uma verdade, né? São formas que a experiência foi ressignificada nesse momento em que elas escrevem e publicam suas memórias. Então, seria muito... Não quer dizer que não haja verdade nisso, né? Mas seria muito canalha de nossa parte
pegar esses testemunhos e pedir para que outra pessoa que passou no mesmo grupo lesse e apontasse os erros, por exemplo, né? Onde estão os erros? Porque, claro, outra pessoa teve outra experiência e provavelmente vai trazer outras memórias, e talvez não seja essa separação de casais o que tenha sido algo mais duro para a militância de outra pessoa no mesmo grupo. E aí eu acho que é importante fazer essa ressalva. Eu vou pular essa parte porque senão não vai dar tempo, mas também tem toda uma série de reflexão nos testemunhos sobre a questão da maternidade, sobre a questão das crianças, de ter filhos e filhas, sobre como as mulheres, né, se sentiam ou não, sempre pensando, né, nessa questão da ressignificação, mas como também as organizações atuavam ou não sobre essa questão. Mas vou pular para a gente poder passar para um outro tema, né? Pensando agora em um outro eixo, né, sobre o qual esses testemunhos circulam e abordam, né, de uma forma muito forte, que é a repressão. E aqui, gente, esses trechos que eu vou ler, enfim, eu já ofereci várias oficinas, né, sobre essa minha pesquisa, e no começo eu não fazia esse alerta, e agora, depois de um tempo, eu passei a fazer, né? São trechos que podem mexer muito, assim, né, com as pessoas. Então, eu sei que agora, aqui está cada uma na sua casa, a gente não está em o mesmo espaço, mas eu já alerto que tem passagens que são muito, muito doloridas, assim, né, de ler e de escutar. E embora o testemunho, né, como eu costumo dizer, ele só ocorre quando se completa, ele só se completa, né, quando tem uma escuta, nem sempre é fácil da gente escutar isso que essas mulheres estão dizendo, né. Digo isso porque, enfim, se alguém não se sentir à vontade com algum trecho, com alguma leitura, e quiser sair e retornar depois, assim, tudo bem, né, mas eu acho que é importante fazer esse alerta. Bom, eu vou começar, não é necessariamente um testemunho, né, é uma pesquisadora uruguaia, Graciela Saprissa, embora ela também tenha sido uma das reféns da ditadura uruguaia, né, que foi uma outra forma de repressão, né, e de violência política, mas ela vai se perguntar, né, houve uma tortura específica contra as mulheres? Na tortura, a assimetria de poderes entre homens e mulheres foi revelada ao extremo. Manifestou-se em estado bruto a relação entre poder, corpo, gênero feminino e ideologia. Ali se jogou o abuso sexual, a violação dos corpos. Se praticou a sedução como um programa de subjugação e como a conquista de um troféu. A masculinidade dos torturadores afirmava-se em seu poder absoluto de produzir dor e sofrimento. Depois a gente pode até voltar a esse tema, se vocês quiserem, essa questão da especificidade da tortura, né? Porque é claro que também houve muita violência de gênero e toda tortura é um abuso sexual contra um corpo. Então, contra homens e mulheres, né? O gênero informava o tipo de tortura, né? Mas, enfim, eu estou fazendo esse recorte porque trabalho aqui com os depoimentos das mulheres. E aí, nos depoimentos delas, o que a gente observa é que havia um sistema dicotômico, né, em relação aos seus corpos, de repulsa e atração. E ora, esses corpos eram vistos como corpos desejáveis, esbeltos, sexys, e ora, eles eram os corpos repugnantes, velhos, os corpos que menstruavam, os corpos que pariam. E essa situação, né, esse sistema dicotômico de repulsa e atração, ele esteve presente na situação de tortura, né? Ora, essas mulheres tinham seus corpos vistos como um espaço a ser penetrado, a ser invadido, e ora como um corpo a ser afastado, repelido.
né? De qualquer forma, havia a humilhação e havia esse uso sistemático, né? E aqui eu uso sistemático porque fez parte de todo o aparato repressivo, né? A violência de gênero, ela era constitutiva do aparato repressivo, não apenas da ditadura no Brasil, mas de todo o Cone Sul. E aí eu vou começar com esse depoimento que é bastante forte, né, e faz parte daquele alerta que eu fiz no início. Está no relatório da Comissão Nacional da Verdade, é da Isabel Fávero. Ela vai dizer assim: enfim, eu não me lembro bem se no 3º, no 4º dia, eu entrei em processo de aborto. Eu estava grávida de 2 meses, então eu sangrava muito. Eu não tinha como me proteger. Eu usava papel higiênico e já tinha mau cheiro. Eu estava suja e eu tenho quase certeza que eu não fui estuprada, porque eu era constantemente ameaçada, mas eu não fui estuprada porque eles tinham nojo de mim. Eu certamente abortei por conta dos choques que eu tive nos primeiros dias, nos órgãos genitais, nos seios, ponta dos dedos, atrás das orelhas. Aquilo provocou, obviamente, um desequilíbrio. E eles ficavam muito irritados de me ver suja e sangrando e cheirando mal, enfim. Eu acho que ficavam até com mais raiva e me machucavam mais ainda. Em outro depoimento, aqui é da Rose Nogueira, ela dá esse depoimento tanto no relatório da Comissão Nacional da Verdade, mas ela também dá um depoimento muito próximo a isso, né, em um livro que se chama Tiradentes, um presídio da ditadura, que é de 97. Ela vai dizer assim, que os torturadores diziam: onde já se viu? Acabou de parir e tem esse corpo. É porque é uma vaca terrorista. E aí, nesse vaca terrorista, né, é relembrado várias formas que as mulheres eram xingadas também, né? Aqui ela vai dizer que esse vaca era porque, como ela tinha tido filho recentemente e saía ainda muito leite dos seios dela, e naquele momento em que ela tinha sido presa, estava tendo um concurso, não lembro agora qual que é o termo, mas foi premiada uma vaca leiteira, e daí esse vaca era em referência ao animal, né, a uma vaca. Mas claro também que esse vaca tem esse sentido mais amplo quando a gente pensa nos xingamentos direcionados às mulheres, né? É uma vaca, é uma puta, é uma galinha, é uma vagabunda, que eram reiterados esses tipos de xingamentos, né, pelos torturadores. E aí o terrorista também, né? Então, em uma mesma frase, dá para observar como as mulheres foram consideradas duplamente subversivas, né, pelos agentes de repressão. Então, assim como os homens, elas lutavam contra a ditadura, então elas eram chamadas de terroristas. Mas quando elas participavam, né, e ao participar de grupos e organizações de esquerda, elas saíam desse lugar que convencionalmente era atribuído às mulheres. E aí, então, elas eram as vacas, as putas, as vagabundas, né? E isso também perpassa muitos testemunhos, né? Eu trouxe só esse exemplo, mas é algo que está presente em outros. Aqui é um livro mais recente, de 2014, da Miriam Levin, da Olga Vornak, que se chama Putas e Guerrilheiras. Elas são argentinas, né? E aí elas vão dizer que a violência sexual em relação a mulheres sequestradas que eram obrigadas a servir de companhia para os próprios algozes, né? Elas foram forçadas a acompanhar esses torturadores em passeios, e em muitos casos estupradas, né? E aí ela vai dizer que esse tema do estupro não podia ser falado abertamente nem entre elas, não só do estupro, né? Mas da convivência que elas tinham com os próprios repressores. Porque muitas vezes elas também não entendiam se havia uma relação que pudesse ser chamada de relação amorosa ou o nome que fosse, para ter uma ideia do nível de como isso mexia, né, com as subjetividades dessas mulheres, né? E ela diz:
ainda hoje não entendemos e, por isso, não podemos explicá-lo corretamente. Então, tem experiências, né, de tão fortes e traumáticas que desalinham mesmo, né, as percepções dessas mulheres a ponto de não conseguirem ser explicadas, né, nem após muitos anos do que passou, nem após muita terapia, nem após conversa entre elas, que se num primeiro momento não teve, né, posteriormente essas conversas ocorreram. E eu vou pular, mas só para chegar aqui, né, para voltar, né, nesse mesmo caso, né. O que acontece com essas mulheres, né, nesse relato da Argentina também, é que, vejam, na Argentina tinha uma questão assim, de que a sociedade pedia, né, as pessoas que estavam presas políticas com vida, né, nós queremos que voltem vivos. Como grande parte, né, de presos e presas políticas, né, foram desaparecidas, né, foram assassinadas, jogadas ao mar e todas aquelas arbitrariedades que a gente conhece, ainda que não de forma aprofundada, né, mas enfim, já se sabe dos mais de 30 mil mortos e desaparecidos políticos, né, da ditadura argentina. Quem sobrevivia ficou com um estigma social, né, por mais que se quisessem essas pessoas vivas, quando elas apareciam vivas diante do absurdo número de pessoas mortas ou desaparecidas, ficou esse estigma de que algo essas pessoas fizeram para ter ficado viva, né? Ou seja, de alguma forma houve ela foi se aproximou do regime, né? Fez algo para poder ficar viva no sentido de compactuou com aquilo. Bom, isso já é terrível se a gente pensar de uma forma geral, né? Você sobreviver a uma experiência como essa e ser vista desse modo. No caso das mulheres, né, havia um duplo estigma. E aí ela vai dizer o seguinte, elas, né, vão dizer o seguinte, a hipótese geral era que se estávamos vivas, éramos delatoras e, além disso, prostitutas. A única possibilidade que as sobreviventes poderiam ter conseguido para deixar um campo de concentração seria através da entrega de dados na tortura e, mais ainda, através de uma transação que foi considerada ainda mais infame e envolveu nosso corpo. Havíamos dormido com os repressores. Havíamos, assim, traído duplamente o nosso mandato como mulheres, a da sociedade em geral e a da organização em que militávamos. Nós não fomos vistas como vítimas, mas como donas de um livre-arbítrio verdadeiramente improvável. Então, acho que esse trecho também enfim, é bastante pesado, porque a gente pensa assim, né? Se é contra o que vem de fora, se é contra o nosso inimigo, a gente até tem força para debater e discutir. Mas e quando essas acusações vêm de companheiros e companheiras do próprio grupo, né? Porque foi isso que aconteceu, né? No caso dessas mulheres, né? Elas foram vistas pela própria organização, não só pelos homens da organização, mas pelas mulheres também, porque uma delas, a Miriam Levin, disse que ela chegou a pensar isso de uma outra companheira antes disso ter acontecido com ela mesma. Então, é algo muito, muito pesado, né, que revela a experiência específica, né. Acho que eu vou ler só mais um, porque eu sei que é bastante pesado isso tudo, e depois a gente vai para outros relatos, que é o da Ieda Seixas, que no relatório da Comissão Nacional da Verdade, ela vai dizer, eu estava ali, estava vulnerável, completamente vulnerável. Aí o cara entrou com a mão dentro da minha roupa, e aí, bom, como qualquer outro abuso sexual, eu não vou ficar descrevendo detalhes, mas foi isso que aconteceu. A mão dele passou por tudo e não sei o quê. Ele dizia assim, não, ela vai gozar. Comigo, ela vai gozar e ela vai falar. Então, esses relatos que eu coloquei, né, enfim, selecionei alguns, né, tem
muitos outros, né? Tem um filme da Argentina que se chama Corpo de Batalha, como que é? Campo de Batalha, Corpo de Mulher, que são só relatos sobre essas experiências. Esse livro, Putas e Guerrilheiras, também é sobre isso. Tem um outro livro que fala sobre as mulheres que ficaram no campo de concentração da ESMA, na Argentina, que também fala só sobre isso. E eu queria também recordar que tem um filme brasileiro que se chama Que Bom Te Ver Viva. É um filme que em nenhum momento aparece a palavra estupro, mas é um filme que todos os relatos falam sobre estupro, ainda que não fosse assim denominado naquele momento, né? Mesmo, seja por conta da alteração que teve na lei, né, que foi posterior àquilo, dizendo que é ou não considerado estupro, mas também eu penso que é um termo que passou a ser utilizado muito por conta dos movimentos da sociedade, né, e aí do movimento feminista de forma particular, né, que começou a colocar em cena a questão dessas violências de gênero, né, dos estupros que as mulheres sofrem não só em espaços privados, em espaços públicos, mas também privados, e isso dá uma série de discussão que a gente pode ir muito longe também. Mas aí, eu queria já direcionar para o final, pensando em um outro aspecto presente nesses testemunhos, que são os relatos que falam de resistência. E aí eu não estou falando de resistência no sentido de quem resistiu na luta armada, ou de práticas de resistências artísticas, né, musicais, enfim. Eu estou pensando aqui em práticas que podem parecer muito micro, muito pequenas de resistência, e que foram feitas nos espaços mais improváveis, como eram as prisões e como eram os próprios campos de concentração. E aí uma presa política argentina, para pegar um exemplo, né, ela vai dizer assim, quando ela volta de uma sessão de tortura, né, e entra na cela, ela diz que, de repente, uma mão tocou meu ombro e me tirou daquela paisagem. Aqui somos todas presas políticas. Descanse nesse colchão, amanhã conversamos. Por enquanto, descanse e fique tranquila. Meu nome é Berta. Foram poucas palavras, mas o suficiente para me devolver a alma ao corpo. Eu acho essa passagem lindíssima, assim, porque é algo que parece tão pequeno, é um toque, né? É uma mão que tocou o ombro dela, e é uma frase que é dita, né? Descansa, fica tranquila. E isso já foi suficiente para que ela conseguisse ter um respiro, né? Para que ela conseguisse, para que ela tivesse novamente alma naquele corpo tão torturado, tão aniquilado. Outro depoimento da Eleonora Minecucci, está no livro que eu já comentei, né, Tiradentes no Presídio da Ditadura. Ela vai dizer assim, no meu caso, quando cheguei, ela está falando desse presídio, né, quando cheguei ao presídio, recebi de Joana d'Arc, e Dilma, que é a Dilma Rousseff, duas antigas amigas de militância em Belo Horizonte, um imenso afeto e carinho que me ajudou a segurar as barras emocionais. Aos poucos, fui verdadeiramente encontrando meu lugar afetivo naquele grande coletivo de mulheres que por muito tempo fizeram parte do nosso mundinho na Torre. Torre aqui ela se refere à Torre das Donzelas, né, como ficou conhecida a parte do presídio onde as mulheres ficavam. E tem até um filme recente com esse nome, né, Torre das Donzelas. A solidariedade entre nós, mulheres, e os grupos de amizade ia se delineando ao longo do processo. Aqui, bom, teria que ter mais tempo para falar. E aqui é um dos depoimentos que eu falo, quem já me escutou falando sobre esse tema, já me escutou falar desse depoimento, é um dos mais lindos que eu acho, e toda vez que eu falo eu me emociono, e toda vez que eu falo sobre ele, eu falo que eu me emociono também. Então, para quem já me escutou e está enjoado desse depoimento, eu peço desculpas, mas eu não consigo não colocá-lo.
é da Dulce Maia, e que já faleceu também. Ela vai dizer assim: mas as companheiras, as donzelas da torre, tentariam barrar uma transferência. Aqui, gente, eu sempre esqueço de dizer, ela está falando, ela chega nessa cela, né, após passar por uma sessão de tortura, e aí os guardas vão lá para retirá-la, para levá-la novamente, né, para uma nova sessão de tortura. E ela vai dizer, então, né, que as companheiras tentariam barrar essa transferência, organizando uma manifestação. Quando foram me buscar na cela, todas elas se juntaram no círculo, no centro do qual eu estava sentada, e formaram com seus corpos uma barreira de proteção. O significado desse gesto e a emoção que sinto são indescritíveis. Eu era parte de um todo, e há tempos eu não sentia isso na pele com tanta força. E aquele curto instante que durou a manifestação pareceu eterno. Eu vi que eu já ultrapassei aqui o tempo, então eu já vou finalizar. Eu só queria... Pulei bastante aqui. Pode ficar tranquila, porque são 8h17 ainda. Tá. Então, acho que aqui, eu vou falar um pouquinho aqui, então. Queria, né, a partir desses depoimentos, né, que às vezes fica até, enfim, cansativo de vocês escutarem, de ler, não só cansativo, né, como eu comentei, muitas vezes são depoimentos difíceis também, né. Por outro lado, também penso que esses testemunhos que foram colocados em circulação pelas próprias mulheres, né, seja em livros que elas escreveram, em filmes que elas fizeram, em peças de teatro, ou em depoimentos que elas deram, né, depoimentos públicos, né, como os da Comissão da Verdade, eles implicam uma nova prerrogativa ética também de escuta, né, para além dos testemunhos de uma forma geral, porque elas encontram espaços ainda mais... É muito mais difícil para que essas mulheres encontrem espaços, né, para colocarem, para manifestarem suas memórias. E aí a gente pode pegar uma questão histórica em relação às mulheres, né, mas essa questão histórica, ela tem muita base material, né, quando a gente pega os testemunhos, e não estou aqui querendo dizer que foi mais forte ou mais fraco em relação aos homens, né, a questão da tortura não é isso, mas muitos desses testemunhos, né, esses livros foram publicados com o dinheiro das próprias autoras, né, naquelas edições do autor. Não foram publicados, com raras exceções, né, não foram publicados em grandes editoras, né. E aí a gente pega, por exemplo, livros como O Que é Isso, Companheiro, que depois virou uma superprodução também cinematográfica, ou Os Carbonários, enfim, vários outros testemunhos, né, que também são importantes e que fazem parte desse histórico, né, de luta e tudo mais. Mas o das mulheres, a gente observa essa questão, né, a partir da pesquisa, né, que tem uma questão material também que dificulta a circulação, né, dessas memórias. E aí, quando a gente pensa na questão do testemunho, né, que eu tinha comentado que ele não tem como ambição uma verdade pura, uma verdade objetiva, né, e daí a gente pode questionar o que é uma verdade também, enfim. Mas o que ele procura é uma dupla transformação, né? Uma transformação de quem testemunha e coloca em circulação suas memórias, e também uma transformação de quem escuta, né? A narração dessas experiências. E aí pensar, então, né? Que enfrentar essas experiências, né? De alguma forma depende de um acolhimento que não necessariamente é apenas o acolhimento que é tido numa sessão de terapia, né? Mas um acolhimento em um sentido muito mais amplo, né? Um acolhimento social desses testemunhos, né? Que essa transformação, né, entre quem escuta e quem narra, seja uma transformação mais profunda, né?
E aí eu defendi isso tudo que eu estou falando com vocês é fruto, né, de uma pesquisa que eu fiz no doutorado, que terminou em 2015, e eu só fui publicar o livro sobre essa pesquisa em 2019, né? E eu comento no livro, né, que, enfim, que as eleições do ano anterior, de 2018, foram o fracasso total da minha pesquisa, né? Porque, enfim, não teve nenhum acolhimento, né, desses testemunhos, acolhimento nesse sentido de uma transformação mesmo, né? Ao contrário, o que a gente teve, na verdade, né, foi ainda antes das eleições, né, no momento da votação do impeachment, foi o atual presidente fazer o voto dele em homenagem a um torturador, né, dizendo que aquele torturador havia sido, qual é o termo que ele usa? Até esqueci. O pavor de Dilma Rousseff. Em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Foi o que o canalha disse naquele momento, né? E aí a gente vê o quanto essas relações entre memória e gênero estão presentes nas lutas políticas atuais, né? E o quanto nossa sociedade foi incapaz de fazer um trabalho de memória, né? Isso a gente observa nesse negacionismo e revisionismo que a gente tem enfrentado. E não só dessas memórias, né? Eu acho que o que eu trouxe aqui é um recorte que tem um perfil, que tem uma geração, né? Que também tá morrendo, né, gente? Muitas dessas mulheres que eu fui lendo já morreram, né? Mas nós, como sociedade, recalcamos muitas histórias de luta, né? As lutas das mulheres negras, as lutas das mulheres indígenas, das mulheres camponesas, né? E a gente vai só recalcando e elas continuam, nós continuamos sofrendo esses impactos todos, né? Que estamos vendo. E também são justamente essas as mulheres que estão ali fazendo a luta hoje ainda, né? Então, quando a gente pega o debate sobre o marco temporal e o assentamento que foi feito, né, da população indígena, muitas mulheres estavam lá, né, sofrendo duplamente em seus territórios, né, no corpo território que para elas é tão forte, né, sofrendo as consequências dessa repressão. E é isso, eu queria finalizar com bastante raiva, porque eu acho que o contexto não deixa a gente ficar sem essa raiva, mas também pensar na importância da gente articular essas diferentes lutas, né, e essas diferentes memórias, né, para pensar as questões de hoje, que eu acho que estão, que não são só consequências, né, do que fizemos, mas é um processo muito vivo, né, então, a partir dessas outras lutas, como que a gente pode se inspirar para novas formas de resistência. É isso, gente. Vou finalizar aqui. Agradeço a atenção e a paciência dessa longa fala que eu fiz. Deixa eu só ver como que eu paro de compartilhar aqui. Pronto. E me coloco à disposição se vocês tiverem comentários, dúvidas, críticas. Obrigada, Dani. Ficaria aqui por mais muitas horas te ouvindo, né, sobre um tema que é tão importante e é tão pouco falado, né, como você trouxe para a gente, apesar de, né, quem, enfim, de alguma forma, em algum momento, que saber alguma coisa da ditadura sabe, né, mais ou menos ali, mas entender esses processos, como você trouxe, né, dessas formas de violências que se articulam na captura da subjetividade de quem está sofrendo, né, e do quão difícil é elaborar todas essas questões numa sociedade que se recusou a fazer uma comissão da verdade, né? Nós somos aí o último país, né, que passou por uma ditadura
abrir uma comissão da verdade com muitas décadas de atraso, né? Eu me lembro quando eu fui apresentar um trabalho num congresso no Chile, eu visitei o Museu da Memória e de Direitos Humanos, e era setembro, então foram 2 episódios muito marcantes. O primeiro, um andar inteiro sobre o golpe no Chile, em que você podia escutar o discurso do Salvador Allende, né? E isso me marcou muito. Foi em 11 de setembro, né? Acabou de acontecer. E o segundo era, acho que era logo no primeiro andar, na entrada do museu, o nome de todos os países que passaram por ditaduras naquele período e a data da Comissão da Verdade, né? E aí a gente consegue perceber que a gente estava aí quase 50 anos atrasados, né? Na possibilidade de trazer essas questões à tona, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante da gente pensar, que não é, o que significa, né, para quem passou por esse processo, ter passado e ter sobrevivido, como você falou, né? Porque aqui no Brasil também, né, a gente teve muitos casos das pessoas que foram capturadas e sobreviveram por diversos motivos, de também serem acusadas dentro das suas organizações, de serem olhadas com desconfiança, né? E da gente ter esse episódio, né, que você relembrou de 2016, daquela votação naquele domingo, né, inesquecível, no pior sentido que uma memória possa ter, desse voto, né, dessa pessoa que hoje ocupa o cargo mais alto no governo desse país, de dedicar o voto ao Coronel Brilhante Ustra, né? E eu me lembro, e eu estou aqui pensando, quando você fez o alerta do quão pesado e do que isso pode despertar, né, na leitura dos relatos, que eu acho que eu posso ter causado um trauma para uma turma inteira de enfermagem, que eu dava aula de segunda-feira de direitos humanos. E quando eu cheguei na segunda-feira, naquele dia seguinte, os alunos, eles estavam em polvorosa. Professora, a senhora viu, explica para a gente, porque eles faziam enfermagem e não estavam muito antenados no que estava acontecendo. Mas eu estava com tanta raiva, e a aula era sobre gênero e direitos humanos. E aí, o que eu fiz? Eu taquei o Que Bom Te Ver Viva. E falei, agora vocês vão assistir a esse filme / documentário, né? Porque tem ali a Irene Havashi fazendo a interpretação e toda, né, a costura do filme, mas tem os relatos das mulheres que passaram pela tortura e quiseram ter filhos só de raiva, né? Ou que não quiseram ter filhos por conta da raiva e todo esse toda essa mudança na subjetividade, e fiquei pensando, claro que depois a gente fez toda a discussão e eu tentei ponderar, mas eles ficaram estarrecidos. Eu me lembro que quando acabou o filme e eu acendi as luzes, eles estavam em prantos, né? Porque eu acho que talvez eles nunca tivessem chegado tão perto, né, dessa questão, enfim. Acho que, não sei, né? Não, continuaram me tratando bem depois disso, não sei a profundidade do trauma, mas é muito importante que a gente fale sobre isso, né? Por isso que eu estou dizendo, como você falou, essas pessoas, elas estão morrendo e elas vão morrer, né? Daqui a pouco, daqui a uns anos, a gente vai ter cada vez menos testemunhos vivos sobre isso, né? E eu acho que a gente tem o dever, a responsabilidade, enquanto sociedade, de olhar para o passado, entender o presente, não deixar que o futuro, né, traga essas questões. Então, eu vou agradecer novamente, vou abrir para as perguntas, para os comentários, e eu já vou passar para a Vera. Pode ser, Vé? Porque aí, a hora que eu tiver que sair, eu não preciso interromper também. Então, muito obrigada. Obrigada, Camis. Mas acho que, desculpa, fica aberto, mas achei ótima a sua abordagem de passar o Que Bom Te Ver Vivo, porque eu faço esse alerta
porque em muitas oficinas em algumas oficinas que eu dei, né, que falei a respeito disso, a galera começou a sair chorando, assim, porque, claro, aqui eu, né, trouxe alguns testemunhos. Quando eu faço esse mini curso, oficina, eu trago um pouco mais e começo a problematizar outros temas, né, porque geralmente são 2 dias de encontro e tudo mais, né. E aí eu comecei a achar importante, assim, avisar, né, com antecedência, para dizer assim, ó, tudo bem se você precisar sair da sala, né, não tem problema, né, e enfim, um filme como o Que Bom Te Ver Viva, talvez também, né, só seja importante isso, assim, né, mas eu acho que também são coisas que a gente vai pegando com essas experiências também, senão a gente não se liga, sabe? Por exemplo, quando eu comecei o Que Bom Te Ver Viva, eu trabalhei com ele desde o mestrado, né? E eu não consegui assistir ele inteiro da primeira Eu vez. conheci por você, né? Através quando a gente se encontrava. Uhum. E eu lembro, assim, a primeira vez que eu assisti, eu não conseguia assistir ele inteiro, né, porque mexeu muito, assim, comigo. Aí, a segunda vez, tal, e mesmo esses livros que eu pego e leio, né, assim, depois de um tempo, né, na terapia, eu falo assim, por que eu fui estudar esse tema, né, porque, cada livro que você pega para ler, assim, eu ficava acabada. Tudo bem que eu queria estudar cinema, né, mas olha, tanto filme, né. Então, assim, digo isso porque, claro, também tem alguma coisa minha, né, alguma coisa da minha subjetividade sendo trabalhado no meio disso tudo, e a gente não fala sobre isso quando a gente fala sobre metodologia da pesquisa científica, a gente não fala sobre isso. Por exemplo, por que eu optei por não fazer entrevistas, né? Porque é isso, se um filme me machuca de alguma forma, me atinge de algum modo, eu pauso o filme. Se um livro me desestabiliza, eu fecho o livro e consigo pegar em outro momento. E se eu pergunto algo para uma mulher e não sei o que eu vou atingir nela com a minha pergunta, e não sei o que ela vai atingir em mim com a resposta dela. E aí eu, Daniele, não sei se estou preparada para lidar com uma série de questões em relação a isso. E eu acho que a gente precisa debater isso nas ciências sociais, sabe? Na parte de metodologia. A gente não fala, a gente foge disso. Como se, não, então história oral é isso. Porra, como que a gente vai lidar com um relato como esse? Né? Como a gente, como sociedade, vai lidar e como eu, como pesquisadora, vou lidar e como que a pessoa que está fazendo o relato para mim está lidando com isso? Né? Que monstros que eu posso estar fazendo ela reviver, né? Então tem uma série de questões éticas e políticas nisso tudo também, né? Mas enfim, eu dei uma viajada aqui.